Boa noite a todos. Boa noite, professor Damião Oliveira. Prazer tê-lo aqui nessa noite para a gente falar um pouquinho sobre LGPD e escritórios de advocacia. Obrigado por aceitar aqui. Na verdade, LGPD e advogados de uma forma geral, né? Boa noite a todos que estão aqui já assistindo, tá? Queria apresentar o professor, professor. Professor Damião. Hoje é véspera dia dos professores, né? Professor, Isso. meu filho virou e falou: você conhece alguma professora? Eu falei: eu sou professora, não sou só advogada, né? Então, professor Damião Oliveira tem mais 25 anos, para fazer a apresentação aqui, professor, mais de 25 anos de atuação na área de tecnologia, mais de 15 anos atuando como instrutor no Sistema S, mais de 3 anos de atuação na área de direito digital, encarregado de dados de PO em mais de 11 empresas, tem certificado na ISO 27001, certificado em Direito Digital, certificado em ITL 4.0 pela PMP Academy, formação ISO 31.000, 38.500, 27.005, 27.701, 27.002, ANPPD, formação Cisto Net ACAD, cibersegurança, OPS e OT Security, formação em gestão de privacidade, formação profissional, gestor encarregado de dados, instrutor credenciado LGPD pela CEPRO, membro do Comitê de Privacidade de Dados pela OAB São Paulo, membro da NPPD, Comitê de Segurança, coordenador nacional, membro do Cyberpol, Suíça, Isso. Nyon Suíça, formação em computação forense pela Univale, graduado em AI e Big Data pela Uniaselv, graduado em análise de sistema pela UVA, graduado em análise forense em perícia criminal, jornalista e conselheiro voluntário da CGU. Ufa, um currículo desse. Bem-vindo, professor. Prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Boa noite, doutora. Não, o currículo são experiências que a gente vai passando no dia a dia, a necessidade de estar sempre se aprimorando e passando por ações que, na verdade, são um detrimento da nossa função. Não tem jeito, né? O profissional hoje que quer se manter no mercado, ele precisa efetivamente estar sempre estudando. Então, muito obrigado pelo convite, né? Para mim é uma honra, é um prazer muito grande estar falando aqui no seu canal. Boa noite a todos vocês, boa noite, Léo, boa noite, Jorge, boa noite, doutora Angélica, que está aí nos assistindo, a audiência está bombando, graças a Deus, e espero trazer um pouco de muita clareza, né? E um bate-papo bem gostoso. Eu gosto muito de bater papo, de falar de LGPD, e eu estou aqui exatamente para isso, doutora. Então, ótimo, porque eu também gosto de bater papo e se deixar aqui, tem lives que a gente fala assim, tá na hora, a gente marca uma outra live para terminar de bater papo é comigo mesmo. Que bom. E a LGPD é um tema aí atual, e você falou de estudo e aprofundamento, que ainda mais na área de tecnologia, acho que eu não gosto de usar essa expressão, mas na parte de tecnologia, de LGPD, de proteção de dados, a pandemia acabou acelerando muitos processos. Hoje a gente tem muitas lives, tem muita gente que migrou para o meio digital. A própria justiça hoje ela é mais digital, você já tem audiências digitais e as pessoas nem sempre acompanharam, não estão acompanhando esse processo afinco. As pessoas, principalmente os advogados, eles não estão ainda dentro de todos os detalhes da LGPD, como se proteger, como atuar corretamente, o que são dados pessoais, o que pode publicar, principalmente o que pode publicar na rede social, o que pode publicar no Instagram, o que pode divulgar com colegas. Eu acho que esse bate-papo nosso aqui é um pouco para tirar um pouco essas dúvidas que eu tenho também, que eu sei que muitos têm, muitos colegas meus, muitos colegas nossos advogados têm. Eu gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho sobre a LGPD de um modo geral.
Perfeito, doutora. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, conhecida como LGPD, ela foi sancionada ali em agosto, né, de 2018 e tivemos o vagacio legis dela até setembro, né, de 2020, quando ela entrou em vigor parcialmente. E agora, obviamente, aí, a partir do dia 1º de agosto desse ano, ela passou a funcionar em modo full, né? Eu falo isso com muito prazer, com muito orgulho, né? Que a LGPD agora funciona em modo full. Por quê? Porque existe, além da autoridade, né, tem a competência legal de poder fiscalizar e poder autuar. Embora, né, antes desse período, durante esse período de vagacio legis, já existiam, né, algumas demandas judiciais, né, ações judiciais, com base nos artigos da LGPD, né? Porque, querendo ou não, a lei já estava valendo, era uma lei promulgada, e desde setembro ela já estava valendo. Tivemos aí alguns bancos, né, sofrendo aí alguns verdadeiros embrólios jurídicos, né, e tomando multas altíssimas de milhões de reais. Então, é realmente um mercado que existe aí com muita demanda de dados, e eles acabaram sendo os primeiros, né, a sofrer. Antes mesmo até da própria LGPD estar em vigor, tivemos um primeiro vazamento de informação e também uma sanção numerária, né, uma multa pecuniária muito alta, né, numa farmácia, para quem sabe do caso, né, uma farmácia, a drogaria Venâncio, na verdade, lá de Minas Gerais, com 7,9 milhões de reais. Isso foi em 2019, né? Então, ao contrário do que muita gente pensa, e até para simplificar, né, o entendimento do que é realmente a LGPD, a LGPD ela não veio para proibir nada, né? Eu falo muito isso para os meus clientes hoje, através de um treinamento. Gostaria de mandar até um abraço lá para a empresa Service Contabilidade, lá da cidade de Blumenau. O pessoal deve estar nos assistindo nesse momento. Hoje, no treinamento de conscientização que eu fiz com os colaboradores, eu deixo sempre bem claro: a LGPD não veio para proibir nada, né? Você não é proibido de coletar dados, você pode coletar dados à vontade, só que tudo precisa ter uma base legal. E aí, essas bases legais, elas acabam precisando ser utilizadas para que lá na frente, né, você não seja cobrado: olha, por que você está com o meu dado, né? E aí muita gente pensa, doutora, que a base legal para ser utilizada é simplesmente o consentimento. E a gente sabe que o consentimento é uma base legal muito frágil, né? E pode ser revogada a qualquer momento, né? E o consentimento é uma base legal, assim, bem naqueles termos de aceite. Você só navega se aceita. Se você só navega se dá o consentimento. Isso é um pouco assim, como você disse, é frágil, é efêmero, porque eu quero navegar, mas não quero consentir. Então, se me condiciona para eu navegar, eu ter que dar o consentimento, você vai dar, é igual contrato de adesão, que você nem sabe o que está escrito ali. Você assina porque ou você assina ou tem conta no banco, ou você assina ou não tem cartão de crédito, então você vai indo ali no automático, né? E você vai ter futuramente questionamento sobre esse consentimento, até que ponto esse consentimento realmente foi um consentimento ou foi uma imposição do outro para capturar os teus dados. Tá? O Facebook tem algumas demandas por falar LGPD no Brasil, mas a LGPD não existe, a Lei de Proteção de Dados e leis de proteção de dados, elas não existem só no Brasil. Você tem na Europa, na Europa o Facebook sofre umas ações bem pesadas, justamente pela captura de dados, que supostamente é dado por consentimento, e já tem essa discussão, que eles estão um pouquinho antes da gente na RGPD, né? É um consentimento do Facebook que eu analiso como uma venda casada, né? Muitas aplicações aí também é assim, é uma venda casada. Se você não fornecer, você não tem acesso ao serviço. Ok, beleza. Tanto que a própria política de privacidade, aí falando, né, de redes sociais especificamente, né, o Facebook, o WhatsApp, eles revogaram, né, o que eles pretendiam publicar ali
como política de privacidade, e isso até foi uma das primeiras ações da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, aqui no Brasil, junto com a Senacom, acabaram fazendo, através de um documento, né, o próprio Facebook, o grupo Facebook, através do WhatsApp, revogar, né, algumas ações que ele teria imputado, algumas exigências que ele teriam colocado lá na política de privacidade, ou seja, se você não quiser compartilhar, olha que absurdo, né? Se você não quiser compartilhar seus dados, você não teria a versão total, a versão full do WhatsApp, né? Eles acabaram voltando atrás, porque e aí prova, né? Só prova, e aí voltando a contextualizar o que é realmente a LGPD, prova que a lei não é uma modinha, prova que a lei existe sim uma autoridade nacional de proteção de dados, né? E aí a autoridade atuou ali naquele momento, né? Resguardando o direito, né? E falando de direito, a própria LGPD hoje está prestes, né? Assim, o direito à proteção e à privacidade de dados está prestes a se tornar um direito constitucional através da PEC 17, que foi aí amplamente votada, né, e aprovada tanto pela Câmara quanto pelo Senado, né? Então, esse consentimento que a senhora citou aí realmente é uma venda casada. E talvez seja por isso que os bancos foram os que já receberam as multas mais rápidas, né? Porque eles coletam dados ali exatamente para fazer isso, né? Para vender produtos, mas de forma casada. Eles não coletam ali um consentimento de algo que realmente vai ser utilizado naquele momento. Eu me lembro que antigamente, né, quando eu fui, as minhas primeiras contas bancárias que eu acabei abrindo na época, não só de adolescente, mas ali de militar, né, quando eu entrei na Força Aérea, você assinava um documento lá, se você precisar do cheque especial já está assinado, se você precisar do cartão de crédito já está assinado, né? Agora você vê, né? Você sai assinando tudo e depois eles te mandam tudo sem você pedir, quer dizer, já está tudo ali, né? Um absurdo, né? E isso até nas relações de consumo, diante do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, a gente sabe que já é ilegal. E olha que isso aí há 30 anos atrás, o CDC tem 30 anos, e hoje teve que aparecer a LGPD, né, para você ver a força que um órgão regulador efetivo faz. A LGPD veio com uma força tão grande que ela já teve, já aplicou, né, sanções, né, já derivou, originou multas pecuniárias com vulto tão grande que já superaram todas as expectativas do próprio CDC. Isso, o que é isso? É uma lei que tem realmente força. E aí o que me espanta é que tem empresas, tem empresários, tem pessoas que acham ainda que é LGPD. Olha, será que isso vai pegar, né? É bem temerário, né, doutora? Não, isso é temerário e a gente não foi. Depois a gente pode marcar uma outra live para falar sobre LGPD no consumidor, que também dá pano para manga aqui. Opa! Você estava falando de consumidor, eu estava lembrando o INSS também é outra questão que também dá uma conversa aqui, porque eu acho incrível, eu tenho alguns casos de pessoas que acabou de sair a aprovação do INSS, ele nem recebeu o primeiro benefício ainda e já tem gente ligando para ele oferecendo crédito, empréstimo consignado, né? Então, essa questão de vazamento de dados dá dá algumas outras lives a gente pode marcar aí futuramente. Mas falando sobre pessoas que desconhecem a LGPD e que desconhecem a atuação do agente nacional, do órgão regulador, e que não acha que ela é só uma modinha realmente, que ela não veio para pegar e que vai passar, que é uma daquelas leis. Tem a gente tem, não devia ter, mas a gente tem no Brasil a lei que pega e a lei que não pega. E a gente tem vários casos, como eu sempre dou exemplo em sala de aula, do kit, que é kit de primeiros socorros, que todo mundo saiu para comprar. Ouvi isso hoje na aula. Se o pessoal da contabilidade estiver escutando, é exatamente o que eles falaram. Alguns colaboradores falaram isso, né? Isso.
Fica esperando para ver se vai pegar ou não, porque daqui a 6 meses pode ser que não pegue. Então volta tudo atrás. E fala, por que eu vou investir em algo que pode daqui a pouco não ter que pegar? O e-social, eu tive que comprar conectividade, depois voltou atrás, não era mais. Extintor, não tem mais. Aí você fica assim pensando, poxa, será que vai pegar ou não? E vindo de uma pessoa que trabalha com isso, que atua com isso, que vive isso diariamente, a gente vê que não é uma moda, que é realmente uma lei que veio para ficar, até pela necessidade da proteção dos dados. E aí, os dados que eu acho que é mais importante são os dados pessoais. As pessoas, elas, não sei, nos outros países eu tenho convivência na Europa, não nos Estados Unidos, mas eu tenho um pouco de vivência na Europa. Lá as pessoas não têm uma certa reserva em passar algumas informações. Aqui a gente dá CPF na farmácia para ter desconto de 5%, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses dados pessoais, sobre a segurança nos dados, o roubo de dados, que a gente não tem essa cultura de proteger o nosso dado, de proteger. A pessoa fala, liga para você no telefone e pergunta quem é que está aí do outro lado atendendo? E fala, sou eu, Nadia Alice. Em vez de perguntar quem quer falar primeiro, para saber quem que você realmente está falando, as pessoas alguém liga e pergunta, sua conta bancária é essa, seu CPF é esse, e a pessoa já sai confirmando todos os dados Confirma assim, tudo. confirma tudo. Então, eu queria ouvir do senhor um pouquinho essa parte dos dados pessoais, essa importância, até para a gente entrar no que a gente vai falar mesmo, que é a questão do advogado, porque o advogado lida com dado pessoal. Certo. Bom, falando especificamente, né, sobre essa questão de se vai pegar, se não vai pegar, né, e aí até a senhora, pela experiência que a senhora tem da Europa, e obviamente aí também conheço algumas pessoas que já atuam no mercado europeu através do RGPD, né, da GDPR, e um grande ledo, né, o engano das pessoas é realmente achar que é uma modinha. E aí, o que me remete a isso é exatamente o que eu já falei, né? A proteção e a privacidade de dados, ela vai ser feita, né, uma emenda constitucional para ser um direito constitucional. Esse é o primeiro ponto. Não é o CDC que está entrando lá como direito constitucional. Gente, é a privacidade, é a sua privacidade. Como empresário, né, e titular de dados, antes do empresário ser um empresário, ele obviamente é um titular de dados. Então, ele tem que entender que o direito dele, né, que hoje, né, passa a ser um direito constitucional, precisa ser preservado. E aí o que a gente ouve, né, eu acho que a senhora já ouviu, né, as pessoas falarem assim, mas já vazaram todos os dados, não precisa vazar mais nenhum, não. Já está tudo... Somente com a OAB. Então, não já precisa, já está tudo vazado mesmo. Já está tudo vazado. Quer dizer, eles não entendem que não é o vazamento, não é o momento, né, do vazamento, mas sim o que podem fazer com os dados que foram vazados. Né? Então, você precisa responsabilizar as pessoas que tratam os dados. A LGPD, no artigo 1º, ela fala que todos os dados precisam ser tratados e protegidos, né? Dados pelo meio físico e do meio digital, né? Ele fala, inclusive, nos meios digitais. Então, assim, as pessoas não entendem que é necessário estar atento no tratamento de dados também nos meios físicos. Você entra, às vezes, numa empresa, por exemplo, uma autoescola, né? Já entrei em autoescola. Eu sou considerado um chato, né? Chega na autoescola para falar com a recepcionista, por exemplo. E aí, na autoescola, tem aquelas fichas, né, de aluno, com cópia de documento, CPF, renovação. Então, tem aquelas tudo fichas em cima do balcão. Exato, tudo ali exposto. A menina é chamada lá dentro. Aí você está sentado diante da mesa com aquelas fichas ali do balcão. Então, assim, é uma questão cultural. E a menina levanta, vai lá e você fica lá com as fichas na mão. Se você quisesse tirar uma foto, se você quisesse até mesmo subtrair uma ficha daquela, não seria simples, não seria fácil? Então, eu acho que a LGPD, para resumir assim, é uma lei de empatia. O que seria uma lei de empatia? Né? Por isso que eu falo muito sobre os 3 pilares, que são pessoas, processos e tecnologia. Então, a empatia que a LGPD traz é o seguinte: trate os dados de terceiros, de outras pessoas,
como você gostaria que tratasse os seus dados. Então, você preservar, você cuidar, né, dos dados pessoais que são circulados, que são tratados, que são coletados dentro da sua companhia, dentro da sua empresa, é fundamental para que você, antes de fazer, pensar, poxa, eu gostaria que fosse tratado dessa forma, fazer essa reflexão, né? E a gente vê que muitos titulares de dados não estão nem aí. Faz exatamente o que você falou aí, né? Sai dando realmente os dados ali numa farmácia para poder ter um desconto de 5%. Não precisa disso, né? Mas até pode, não tem problema. Eu não vejo problema nisso, e eu sou polêmico por isso. Não tem problema. Mas se você tiver uma finalidade específica, para que você quer meu CPF, meu senhor? Eu quero para te conceder 5% de desconto. Tá, e como que o meu CPF é armazenado? Qual o controle de segurança que tem? Quando que ele é descartado? Né? São as perguntas que você precisa fazer. Então, ninguém hoje, e aí é engraçado, eu tenho até um vídeo que em todas as minhas aulas eu gosto até de passar, que é o vídeo exatamente da farmácia, né? E que é assim, não, me dá só tem uma fala no vídeo que é assim, me dá só não pode cadastrar só o normal? O que é o normal? O CPF, o RG, a data de nascimento para mandar. Né? No vídeo fala isso, quer dizer, uma pessoa está tão acostumada, né, a fornecer os dados assim para qualquer lugar, né, que acaba fornecendo mesmo sem pudor nenhum. Né? Foi uma loja. Um dia eu fui comprar um negócio numa loja, a mulher virou para mim e falou: para fazer seu cadastro. Eu falei: precisa de quem fazer o cadastro? Só isso, não usou o normal, usou o básico, só o básico. RG, CPF, data de nascimento, seu e-mail e telefone. Foi só isso. Ela falou, só isso. Eu falei, então faz o seu e vai a compra no teu nome. Aí ela, não posso. Eu falei, tá bom, então faz sem cadastro mesmo. Mas aí a senhora não pode trocar. Eu falei, se eu vier trocar, a gente discute isso depois, futuramente. Mas faz sem cadastro. É o básico, é o normal, básico. As pessoas estão assim, aí. Né? Com esses dados aí, eu consigo abrir uma empresa no nome de uma pessoa. Eu abro uma conta bancária. Eu abro uma conta bancária. Uma empresa, uma conta bancária. Opa, né? Já posso operar ali. Pronto, já posso pegar operar, faço um offshore, porque o povo pensa pequeno, né? Faço um offshore, começo a operar, depois teu nome está aí no Panama Paper e você não sabe nem por quê, né? Entendeu a diferença, né? De falar assim, meus dados, já vazou os dados de todo mundo. É o momento que utilizam, né? Existe relatos, e aí, lembrando agora que a senhora falou, né? Que os próprios tribunais, né, de justiça espalhados no Brasil estão utilizando o meio eletrônico. Né? Não tem como hoje essa demora de processos andarem, né? Então, hoje você consegue protocolar, você consegue entrar com ação, consegue acompanhar, consegue participar da audiência, tudo de forma eletrônica. E aí tivemos lá, até a doutora Angélica, que é do Rio Grande do Sul, né? Tivemos lá o relato do vazamento lá do ataque hacker, né? No Tribunal de Justiça lá do Rio Grande do Sul. Alguns relatos, né? Chegam até a apontar que algumas organizações criminosas elas estão pagando hackers, né, para poder fazer invasões em sistemas de justiça, né? Para quê? Para subtrair processos, para subtrair provas de processo, né? Para alterar sentenças. Se a senhora der uma googada aí agora, qualquer um, você que está nos assistindo nesse momento, se você for lá no Google e falar assim, hacker modifica a sua sentença. É simples assim, eu não sei se a senhora ficou sabendo desse caso, né? Fiquei me remeteu quando o processo era físico. Exatamente. A pessoa trocava a sentença no meio do processo. É a mesma coisa, só que agora é meio digital. Foi um upgrade, né? Na verdade, o modus operandi é outro. Não vai falar muito dessas coisas, não, que começa a denunciar a idade, né? Mas... sim. Mas é um upgrade. Sofreu um upgrade, né? O modus operandi hoje do bandido, do criminoso, agora é cibernético.
né? Então, se você que está nos assistindo nesse momento, teve lá, dá uma gulgada aí, ó, o hacker modifica a sua sentença. E o curioso, a sentença dele inicial era por invasão de dispositivo informático, tipificado no código penal, que inclusive agora foi agravado se o dispositivo for de propriedade de idoso, né, de pessoas de idade, de melhor idade, ou de pessoas com problemas cognitivos, enfim. Então, a sentença dele era por invadir dispositivos, né, era por fraudes financeiras, e ele conseguiu invadir o sistema do Tribunal de Justiça e alterar a sentença. Né? Ele se absorveu. Olha que absurdo. Né? Isso me lembrou, doutor, uma conversa que eu tive com um colega meu. E eu falei para ele, eu vi esse caso, e depois desse caso, eu fiz download de todos os meus processos e eu tenho um backup offline. E aí ele falou, não, você está sendo muito... pessimista. Isso, muito pessimista, muito rigorosa. Eu falei, não, porque até meu Dropbox, minha nuvem, o OneDrive, a nuvem que você usa, teu computador pode ser hackeado, tua nuvem pode ser hackeada. Então, até você acha que está com as coisas guardadas na nuvem? Não, pode entrar um hacker desse, você está advogando contra o hacker, ele entra e apaga a tua nuvem. Depois, eu gosto de deixar um backup offline, porque o backup offline, e o meu é offline mesmo, ele fica totalmente offline. Eu conecto, descarrego e desconecto, ele não fica ligado no computador. Olha só, pessoal. Olha, você que está assistindo nesse momento, você que é advogado, você que é profissional da área de TI e trabalha com a LGPD. Olha a dica, e é de graça, tá, pessoal? Essas dicas são de graça, aproveita. De graça, aproveita. Olha o que uma advogada acabou de falar. Ela faz backup, e aí, vou até mudar o termo, porque é um termo que eu uso, doutora, se a senhora permitir. Fica à vontade. É um backup híbrido. Ela tem um backup, tem os arquivos, tem os documentos, tudo lá na nuvem. Mas olha o que ela falou. Eu guardo num HD, eu faço aqui offline, boto no HD externo, levo, guardo em casa, guardo em algum lugar. E é exatamente isso que eu falo, doutor. Não adianta você ter backup, minha empresa é de tecnologia, a gente faz backup aqui 24/7, né? Beleza, legal. E se a nuvem for invadida? Porque o hacker, quando tem acesso à máquina... Eu já vi por falar, tá tudo sincronizado com a nuvem. Pô, legal. Maravilha. E se a sua senha for comprometida, ou o hacker tiver acesso à sua senha, você consegue efetivamente... ele consegue efetivamente ter acesso a tudo. A tudo. Parabéns, doutora. Parabéns. Obrigada. E aí, já falando, isso eu acho que é um desafio do advogado, já entrando no tema propriamente dito, feito essas introduções, e também a gente fica aqui nas introduções, a gente fica à noite aqui também. Eu acho que é uma dificuldade do advogado, porque o advogado ele não entende muito de tecnologia, justamente. Ele acha que a nuvem é backup, que a nuvem está protegida, que você coloca uma senha, que a minha senha da minha nuvem tenha quase 53, eu acho que por aí, entre 52 e 53 caracteres, entre letras, números, maiúsculos, minúsculos e outras coisas. Mas ele coloca a data do aniversário misturado com a data do aniversário da esposa, com a data do aniversário do filho, e acha que ele está protegido. Como ele não entende de tecnologia, eu acho que... e tampouco ele acha que os dados pessoais, que a gente estava conversando aqui, aquele papo anterior, que a gente teve aqui, pessoal, um pouquinho antes, que o advogado, por trabalhar com dados pessoais, e aí é o básico, né? A qualificação. E não enxerga... o básico, o normal, a qualificação normal. Ele não enxerga isso como um dado que é um dado frágil, é um dado pessoal, muitas vezes dados sensíveis, porque se eu estou trabalhando numa ação que teve preconceito, eu estou lidando com questão de raça, eu estou lidando com questão de religião, eu estou lidando com, às vezes, questões de menor
quem trabalha com direito de família trabalha com dado sensível aí, dados de menor o tempo todo. E eu acho que esse é um grande desafio do advogado, né? Sim, eu costumo dizer que existe uma confusão nas prerrogativas que a LGPD dá quando se tem um processo, é uma outra coisa. Então, assim, é claro que todo advogado ele vai tratar dados pessoais ali o tempo todo, né? Muita gente, né, é óbvio, que advoga ali para partes empresariais, mas dificilmente, aí, a senhora que advoga já há bastante tempo, só pode dizer, né, a maioria das ações são de pessoas contra pessoas e pessoas contra empresas, empresas contra pessoas. Dificilmente é totalmente CNPJ com CNPJ. Eu acho que é muito raro empresa processar empresa, né? A questão assim, não é raro, mas percentualmente falando é menor, né? E isso faz, obviamente, uma diferença muito grande quando a gente faz tratamento de dados. Então, tratamento de dados pelo advogado, obviamente, o grande desafio, doutora, não é o tratar dados, né? Não é ter por exemplo, né? Não se aplica num processo judicial, por exemplo, né? O grande desafio do advogado, na verdade, é efetivamente garantir a segurança desses dados. Foi o que nós acabamos de exemplificar aí, como que a senhora faz. Um simples backup, né, híbrido, como eu acabei de dizer, já garante a segurança. E se elevar esse nível, né, para um backup criptografado, por exemplo, mesmo que roubem, né, o seu HD, por exemplo, o Jorge está até comentando ali no chat, né, Jorge? Obrigado, Jorge. Do criptografar. Isso, obrigado, Essa Jorge. parte eu ainda vou aprender. Está na minha lista de coisas a aprender. Beleza, Jorge, pela participação. Uma dica de ouro. Fez o backup? Fez, bonitinho, mas ele tem que vir criptografado. Por quê? Pode haver, e aí já é um pilar da gestão de riscos, a ISO 31000, que você possa perder esse HD, possa ser assaltada, possa ser roubada, possa ser perdida. Está numa bolsa, a senhora está no seu carro, sofreu um acidente. Essa bolsa, será que vai estar íntegra numa ocorrência de salvamento, numa ocorrência do bombeiro ali? Olha só, porque as pessoas começam... As pessoas começam... Quando começo a falar assim, as pessoas às vezes acham que, Damião, você é neurótico. Não é ser neurótico. É gestão de risco. É gestão de risco. Porque quando eu trabalho com uma empresa e faço contrato social com a empresa, eu viro para ele e falo, se daqui é ótimo, maravilhoso, está todo mundo bem. Mas se amanhã vocês brigam? E se amanhã um morre? Doutora, você quer me matar? Eu falo, não, mas você não vai viver eternamente. Acidentes podem acontecer, fatalidades podem acontecer, e a gestão de risco está aí justamente para isso. Exato, né? A gente fala, geralmente quem faz gestão de risco, aprendi muito gestão de risco desde a minha formação, né? Dos meus treinamentos. Nosso professor Claudemir Queiroz, um grande amigo, um grande abraço para você também, Claudemir. Que assim, enquanto nós estamos aqui falando de como proteger os dados, de como deixar as informações mais seguras das empresas, nas companhias, nos escritórios de advocacia, tem pessoas agora que estão tentando roubar dados. Invadir sistema. Né? Invadir sistemas. Como conseguir, através de engenharia social, roubo de senhas. Então, é muito temerário, falando para advogados agora em si, né? Você que é advogado, você tem que entender o seguinte, que independentemente de como e quais os dados que vocês tratam, né, para compor ações, petições,
É necessário que você mantenha a segurança do seu escritório. Porque não sou eu que estou falando, não é o professor Damião que está falando, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que inclusive divulgou uma cartilha semana passada, com um guia orientativo sobre as proteções que precisam ser aplicadas. Tanto se falava que a NPD tem que proteger, mas como protege? E aí, se a senhora me permite, eu estou aqui com a cartilha aberta. Compartilhar? Fica à vontade. Eu estou com a cartilha aberta aqui. Quer compartilhar? É só clicar em compartilhar. Peraí que eu vou até compartilhar aqui. Vamos lá. E aí eu gostaria de pegar até uns pontos aqui da cartilha aqui que são bem legal. Vamos lá. Tá conseguindo ver? Aí. Tá aparecendo aí já na tela, não? Beleza. Bom, falar aqui de um item aqui, ó. Isso aqui é um checklist, é um documento que é autoridade, né, doutora? Aqui, ó. Foi autoridade, não é o professor Damião. A NPD. Foi ela que falou, ó. É uma cartilha de segurança, medidas de segurança para agentes de tratamento de pequeno porte. Olha, para pequeno porte, né? Imagina quando sai uma cartilha para empresas de maior porte, né? Então, vamos lá. Tem um item aqui que me chamou a atenção e que eu sempre falava, e aí, você que é advogado, você que é empresário, você que é microempreendedor, vamos lá. Falando aqui de segurança, aqui, ó. Dispositivos móveis. Coisa simples. Celular, né? Quem não tem celular hoje, né? Quem não tem um celular só. Eu acho que são poucas pessoas que têm apenas um aparelho, né? Então olhe aqui, né? Como se diz na boa terra, olhe só. O que a NPD diz, ó, utilizar técnicas de autenticação multifator para controles de acesso de dispositivos móveis, como smartphones e laptops. Quantas são as pessoas que utilizam senha no celular? Que utilizam, né, aqueles riscos lá que colocam no celular? Muitas pessoas deixam o celular apenas você arrasta para cima que já desbloqueia. Já desbloqueia. Né? Muitas pessoas fazem só isso. E eu acho que mesmo assim, aquele risco assim, é fácil, porque qualquer um que está mais atento, meu filho de 6 anos, ele fica assim de olho assim, ó, pro meu telefone, para tentar descobrir. Eu troco a cada 2 dias, porque com 2 dias ele já descobriu, já tem que trocar de volta. Olha só, pessoal, você que está assistindo essa live nesse momento, está assistindo depois. Olha a dica, que é mais uma de graça, né, doutora? Olha, troque as suas dicas hoje. Hoje está sendo uma aula. E, além disso, dicas. Olha, troque a senha. Pessoal, advogado, companheiro, amigo, operador do direito, troque a senha do seu celular periodicamente. Além de que a própria autoridade está citando. Olha a outra, está recomendando, né? Olha a outra ação que é, assim, fantástica e que eu tenho como primícia desde de sempre. Né? Desde que passei a utilizar o celular como uma ferramenta realmente de trabalho, né? Passei a adotar. Olha aqui, ó. Separar os dispositivos móveis de uso privado daquele de uso institucional. É claro, quando possível, mas é o recomendado você separar. É o recomendado. Por quê? O seu WhatsApp, o seu aparelho, por exemplo, o seu aparelho pessoal é aquele que você empresta a seu filho. A senhora acabou de falar, né? É aquele que você empresta seu filho para ver vídeo, é aquele que você empresta o seu filho para entrar no joguinho, é aquele que você empresta ao seu pai, à sua mãe, né? Que de repente para fazer uma consulta, é aquele que você vê filme. Vou um pouquinho mais longe, doutor. É aquele que você tira determinadas fotos. Exatamente. Que vai subir Instagram, Facebook. Tá no grupo,
né? No grupo de família, no grupo de amigos do futebol, da faculdade, de balada. É o mesmo aparelho que você usa para receber e para enviar documentos de clientes, para você baixar petições, para você acessar uma base de dados. Não cabe fazer uma isso audiência. Para fazer uma audiência. É o mesmo aparelho? Não pode, né, doutora? Não. É surreal. E, por último aqui, né, sobre dispositivos móveis, implementar funcionalidades que permitam apagar remotamente os dados pessoais armazenados em dispositivos móveis. Eu já falava sobre isso, eu vendo isso na minha consultoria, porque eu tenho uma aplicação que faz monitoramento de celular, e essa ferramenta faz exatamente isso. Se você perder, lembra que a gente estava falando, né? Se você está lá, perder teu celular, por exemplo. Teu celular, pô, tem lá. Ficou roubado. Foi roubado, perdeu tudo. O Brasil não é lugar mais na Suíça. E aí? Isso cai na mão de pessoas erradas. Informações que você tem dentro do teu aparelho são preciosas, que podem acabar, às vezes, talvez, não se sabe, com a sua reputação, por exemplo. Sim. Né? Então, ou do teu cliente. Às vezes o teu cliente te contou determinada coisa em confidencialidade que você está ali pensando, vendo a melhor forma de usar aquilo, e que se isso cai a público, acaba com a vida dele, praticamente. Com a defesa, né? De repente, você está defendendo o cliente, você está defendendo uma tese lá, vamos por esse caminho. Vamos por esse caminho. Então, você que é advogado, você que está assistindo essa live, ou você é profissional da área de tecnologia, você é gestor. Pessoal, aparelho celular hoje é tão barato, muito barato, comparado ao que era antigamente. Ok. Você compra para dar para o filho um aparelho para ele assistir YouTube e não compra para o trabalho. Olha só que coisa, né? Que valor invertido, né? Para você ter segurança com as suas atividades profissionais, você não quer investir num segundo aparelho. Não é ter outro chip, é ter sim um segundo aparelho com outro chip, né? Porque é o que traz exatamente, efetivamente, a segurança. E aí, se a senhora me permite falando aqui, porque nós falamos de nuvem, né? E olha aqui, e olhe aqui o que, né, a autoridade recomenda para os serviços em nuvem, ó. Realizar um contrato de acordo com o nível de serviço com o provedor de serviços em nuvem, contemplando a segurança dos dados armazenados. Então, é necessário entender se aquela nuvem, se aquele serviço de nuvem tem a segurança prevista, né? E aí eu vou dar mais uma dica de graça. Agora, para você que é advogado, tem serviço de nuvem contratado ou usa aquela nuvem de graça. Não, de graça, tá tranquilo, é de grátis, né? Beleza. Verifique. Eu tenho um amigo, me permite, que ele usa as 3 nuvens. Ele separa os processos de A, tipo assim, de A a D em uma nuvem, de E a M em outra, e de M a Z em outra, para não pagar nenhuma nuvem. Então, ele distribui nas 3 nuvens mais conhecidas, justamente para não ter que pagar nenhuma nuvem. E ele esqueceu de ler o termo de uso e de serviço do provedor. Das 3 nuvens. Que, de forma gratuita, ele não te garante nada. A verdade é essa. Né? Mas, paciência, né? Então, de graça, cuidado com nuvens de graça. Cuidado, porque é um pilar que eu gosto de dizer, ó, é de graça quem você está pagando com seus dados. Pode ter certeza. Pagando. Avaliar se amostra graça. Não existe amostra grátis. Nem tudo almoço. Ali tem um custo. Nem almoço. nem almoço. Alguém está pagando. Pode ter Com certeza. Ó, fala aqui, ó, avaliar se o serviço oferecido pelo provedor de serviço em nuvem atende os demais requisitos de segurança da informação estabelecido. Precisa avaliar. E aí, quem é que faz essa avaliação para você? Será que você sozinho faz? Será que você não precisa de uma ajuda de um especialista? Né?
analisar os requisitos para o acesso do usuário a cada serviço em nuvem utilizado. Precisa saber, né? Jorge, que é da área de tecnologia, pode até ajudar aí no chat. Precisa ter lá os requisitos de acesso para cada usuário. Separar, ou seja, não é todo mundo que vai ter acesso àquela pasta. Ah, acessa a nuvem aí, tá, mas quem é que tem acesso? Todo mundo. Aí quando o cara faz a configuração da nuvem, e aí só para dar um dado estatístico aqui para você que está nos assistindo nesse momento, e para a senhora, doutora, a maioria dos incidentes que acontecem em serviços de nuvem é má configuração da nuvem. E o que é má configuração da nuvem? Geralmente em acesso a pastas com as permissões de cada usuário. Então, exposição de pastas, exposição de arquivos para usuário indevido é muito comum acontecer em serviços de nuvem, tá certo? Isso só me lembrou de uma coisa, doutor. Talvez a gente deva aproveitar os colegas aí, o pessoal, e aí talvez mais uma dica aí para quem está assistindo, né? Não sei se você conhece o PGE ou PJE. PJE? PJE. E eu conheço várias pessoas que, em vez de criar um usuário no PJE, porque o PJE permite você colocar um assistente, e esse assistente, com o certificado dele, vai ser seu assistente jurídico e vai poder peticionar como assistente jurídico. Não, vai dar a própria senha do advogado para que ele acesse, e essa senha, às vezes, roda o escritório todo. Absurdo, é a senha, né? Ou a secretária tem o certificado, aí dá para o estagiário, tem o certificado aí do doutor com a senha, para eu poder peticionar no processo, para eu fazer download, porque eu preciso fazer o prazo. Em vez de cadastrar, e aí a questão das permissões, em vez de você dar o acesso individual para cada um, naquilo que cada um pode ter acesso, no que cada um pode ter, inclusive não só para a nuvem, não só para o PJE, mas também para os sistemas internos. Os sistemas internos, onde você sobe dados, onde você sobe informações, você também tem que ter esse cuidado das permissões, de que cada um tem o seu cadastro, que não fique usando um cadastro do outro, e cada um com sua permissão, porque o estagiário não tem a mesma permissão de um advogado, a secretária não tem a mesma permissão que os outros ali. É verdade. Né? Com certeza, foi como o Jorge até comentou ali no chat, né? Esses compartilhamentos são mais comuns do que a gente imagina, né? E lembra lá atrás, doutora, que eu falei que a LGPD é uma lei mais de pessoal, de empatia, né? Por quê? Sim. Será que você iria compartilhar a senha da tua conta bancária com alguém? Eu não queria, eu não compartilho minha senha da conta bancária. Eu também não. Mas eu conheço muita gente que sim, que compartilha. Principalmente idoso. Né? Mas por que então que você compartilha a senha de acesso de um sistema jurídico, né, que tem responsabilidade para um colaborador? Se esse colaborador amanhã sai da empresa, ele pode acessar de qualquer lugar, porque nem trocar a senha o advogado quer trocar. Não. E aí eu falo muito, né, que hoje eu peguei essa fala agora, o Jorge vai até rir aí, porque é chamada síndrome da Gabriela. Sabe o que é a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim. Foi sempre assim, pessoal. Por que eu tenho que trocar senha agora? Essa coisa chata, né? De ficar trocando senha. Né? Sabe que uma coisa que as pessoas esquecem é que esse tokenzinho aqui, pequenininho, até peguei o meu aqui para mostrar, esse tokenzinho aqui, cartãozinho, ele tem informações da Receita. Você acessa a Receita por isso daqui. Quem tem funcionário doméstico, no seu CPF, você acessa o e-social com isso daqui. Ou seja, quando você dá a senha do token para a pessoa cadastrar, ela pode entrar na Receita, no ECAC, ela pode entrar no e-social, ela pode entrar na Junta, ela pode entrar em vários outros órgãos, não só no PJE, e devastar a sua vida. Fazer alteração de atividade comercial, inclusive. Pode. E aí?
Porque ela não vai entrar para pagar o DAF que está em aberto, não. Não vai pagar nada, com certeza não. Não. Vai entrar para fazer merda. A verdade é com essa. certeza. Então, só para a gente encerrar, o serviço de nuvem, né? O que ele pede? O que a NPD recomenda? Utilizar técnicas de autenticação multifator para acesso aos serviços de nuvem relacionados a dados pessoais. Tudo que for dado pessoal, você usa multifator. E será que hoje, você, advogado que está nos assistindo nesse momento, você sabe fazer isso? Mas precisa fazer. Você pode não saber, mas precisa fazer. Precisa fazer. Então, assim, é muito triste, né? A Maria Angélica está até colocando ali, né? Essa realidade. O Jorge também colocou aí que há necessidade de ensinar essa possibilidade. É cultural mesmo, né? É cultural. Não é igual dar CPF na farmácia. Precisa começar a mudar isso. Não precisa, né? Não. Ou, se você pedir, você precisa realmente justificar e ter uma base legal muito bem embasada, né? É uma base legal que convença as autoridades depois que você sofreu um incidente. Porque eu sempre brinco até com o Jorge, com o Léo, e com o meu sócio lá, o Alan, lá na Somax, assim, a gente sempre fala assim, olha, não é como vai acontecer, e sim quando. O vazamento, a vulnerabilidade que a gente tem hoje é muito grande. A gente toma todas as medidas, a gente protege tudo. Mas em algum momento vai acontecer alguma coisa. Então é só questão de tempo. Então eu não falo se, e sim quando. Gente, entraram na NASA, entraram no FBI, entraram em vários órgãos do governo dos Estados Unidos, do mundo, espalhados no mundo. Você acha que aqui os próprios mortais não sofreriam com alguma ação, gente? Olha, pelo amor de Deus, né? É claro que esses órgãos, eles invadem, né, e tal, mas eles não conseguem ter acesso a dados, porque existem camadas de proteção, né? Nível 1, nível 2, nível 3, que acabam não tendo informações, mas conseguem invadir, conseguem entrar, né? Mas, infelizmente ainda as pessoas caem na síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vai sempre ser assim. Ah, não, já vazou tudo, então deixa para lá, tá tudo certo, não vou me preocupar. E aí é que a gente fala, né? A lei de proteção de dados, uma fala que a senhora teve aí no início da nossa conversa, a lei é uma lei que em todos os continentes está vigente. Ou seja, aqui na América do Sul, por exemplo, mês passado nós tivemos um evento LGPD Connect lá pela Associação Nacional de Profissionais de Proteção de Dados. Um grande abraço a todo o Comitê de Segurança, né, no qual eu sou coordenador nacional desse comitê. O Jorge também é coordenador aí do Comitê de Segurança pela cidade, pelo estado do Rio de Janeiro. E tivemos um evento que reuniu profissionais de todo o Brasil, bem como algumas autoridades internacionais. Dando um exemplo aqui da Argentina, né, a gente tem lá a Lei de Privacidade de Dados pela ALAP, na Argentina, desde o ano 2000. Só que na Argentina era uma lei só para inglês ver, né, na verdade. E aí o que aconteceu depois de agosto de 2021, depois de agosto desse ano, né? A autoridade viu a crescente demanda de empresas na Argentina querendo se adequar à lei de proteção de dados. Por quê? De acordo com o artigo 42, né, tem a responsabilização, né, em cadeia, né, em cadeia. Então, assim, não adianta eu estar adequado e meu fornecedor não, né? Então, a Argentina desesperada, né? E até uma demanda, falta profissionais na Argentina também de proteção e privacidade de dados, e há uma demanda muito grande de empresas agora correndo para se adequar. Por quê? Porque, querendo ou não,
o Brasil é um dos parceiros fortes comerciais da Argentina. E aí a doutora Gabi, né, lá da Argentina, né, representante lá da autoridade, falando com a gente, né, deixou isso claro. Tá uma corrida agora. Não, agora a gente tem que se adequar, porque senão a gente vai perder negócio no Brasil. E é fato. Eu, por exemplo, hoje, eu acho que se todo titular tiver esse sentimento, olha, só vou no mercado se o mercado tiver preocupação com os meus dados pessoais. É isso aí. Só vou comprar naquela loja de perfumes se ela tiver preocupação com os dados pessoais. Então, essa corrente, e é o que eu vejo, né, que se todos os titulares de dados puxassem realmente essa corrente e não deixar só para aquela seleção natural, porque vai acontecer essa seleção natural, doutora. Empresas vão querer fazer negócio somente com empresas que se preocupem com a LGPD, que se preocupem com a lei de proteção de dados, seja ela de qual país for, se os titulares também começassem a não boicotar, mas deixar realmente de fazer negócio com empresas que não estão nem aí para os dados pessoais. A senhora acha que esse sentimento que eu tenho é um sentimento certo? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Acho que é um sentimento crescente. As pessoas estão começando a se tocar na necessidade dos dados, elas estão começando a se preocupar com isso. Eu acho que as pessoas estão começando a ver isso como um valor, tá? Você não enxerga o teu nome, por exemplo, como um valor, você não enxerga a tua imagem como um valor. Acho que isso que a gente falei lá no início, a gente falou no início da live, a pandemia acabou acelerando muito isso, porque você jogou no mundo virtual, você passou a trabalhar do home office, então determinadas preocupações como celular corporativo e celular pessoal, eles não tinham, porque você não tinha preocupação em ter um computador corporativo e um computador pessoal, porque o seu computador pessoal ficava em casa, sim, o corporativo ficava na empresa. O celular corporativo ficava na empresa, o seu celular que você andava com ele. Com a pandemia, você teve tudo isso numa junção, você teve isso mais intensificado, e eu acho que as pessoas estão começando agora no despertar de que o dado tem valor, de que o dado, eu gosto muito de uma frase, que o dado é o novo petróleo. As pessoas vão se estapear pelos seus dados, para saber... Eu fiz de vez em quando a minha aventura escrever sobre LGPD, alguma coisa assim, mas foi um texto que eu fiz mais instigante. Por que o Facebook quer saber com qual princesa da Disney você se parece? Para que é que as pessoas querem saber se você tem cabelo preto, se você tem cabelo cacheado, se tem cabelo liso ou loiro? Por que as pessoas querem saber se você... Para que o plano da farmácia? É a questão da farmácia, a gente fala da farmácia, mas vocês já imaginaram se o plano de saúde, quanto ele não pagaria para saber quanto você consome de analgésico no mês, se você comprou absorvente, se você comprou pílula anticoncepcional, aqui no exemplo de mulher, se um homem está comprando aquela pílula azulzinha, se ele está comprando outro tipo de estimulante, quanto um plano de saúde não pagaria para saber o que você compra na farmácia? Foi por isso que a farmácia Venâncio, em 2019, recebeu uma multa de 7,9 milhões de reais. Porque era exatamente isso que ela fazia. Ela vendia para planos de saúde, inclusive para empresas de assessoria, de plano de assessoria funeral. Né? Sim, para empresas de funeral, porque ele sabia que se a pessoa tomasse um tal de remédio lá para câncer em estado terminal, olha, esse cara aqui tá bom de morrer já, então vamos ligar para ele para vender plano funeral. É verdade. Está lá nos autos do processo, pegar o processo, você vai ver, era exatamente isso. Né? Traçava o perfil das pessoas que faziam, né? A gente chama isso aí de compra recorrente. Mensalmente fazia aquela compra recorrente de analgésico, né? de alguns remédios controlados. Então, ali naquela farmácia sabia que poderia ter, por trás de tudo isso,
uma engenharia social, comercial, que pudesse ofertar outros produtos, né? Então, é tudo bem calculado, né? Nada é por acaso. É aquela brincadeira, não existe almoço grátis, alguém está pagando. Alguém está pagando. E se de repente pode ser até com os próprios dados, né? Exatamente. E, Painti, eu queria que você desse dicas de seguranças aí para o escritório de advocacia. Você que é para o nosso colega advogado que está assistindo a live, que vai ficar gravada aqui, o pessoal vai pegar, vou divulgar para amarrar aí, para pelo menos, obviamente a gente não vai conseguir o recomendado de contrate um consultor, depois você deixa aí, eu coloco na descrição do link, os dados que você quiser da empresa, o seu site, deixando na descrição do vídeo. O recomendado é contratar um consultor para você estar mesmo de acordo, estar 100% de acordo com a LGPD. Você disse, vai acontecer? Vai. A questão é quando isso vai acontecer. E quando isso acontecer, você tem que estar como a NASA, com várias camadas de proteção. Porque se invadirem o seu sistema, ou se tentarem invadir o seu sistema, e aí não sei se já aconteceu com um colega, mas comigo aconteceu já 2 vezes, e eu conheço outros colegas que aconteceram também, e aí vem um pouco da malícia da pessoa e da experiência, da expertise. Me ligaram, me oferecendo um congresso de um professor famoso, e tá, óbvio, usando a linguagem de penal 171, o cara que liga que é estelionatário, ele tem uma lábia, senão ele não era estelionatário, né? Então, ele liga com uma conversa, um papinho, uma conversa com um envolvente, vai. De repente, ele fala, vou te mandar por SMS um código, você me confirma. Eu já achei estranho. Aí chegou o código do WhatsApp. Eu falei, puxa, o WhatsApp deve estar com defeito, porque eu não pedi nenhum código de WhatsApp, de ativação de WhatsApp. Fechei, apaguei, deletei o código. Aí ele perguntou, não chegou nenhum código? Eu falei, não chegou. Aí ele, vou enviar novamente. Chegou novamente o código de ativação do WhatsApp. Eu falei para ele, você acha que eu sou trouxa, né? Aí ele desligou na minha cara. Mas eu tenho vários amigos próximos mesmo, amigos íntimos, que caíram no golpe e tiveram o WhatsApp clonado. Na verdade, ele não é clonado, você deu a senha do WhatsApp, né, para a pessoa. E aí você tem, eu tenho no e-mail, meu e-mail já tentaram invadir, eu tenho uma camada de 3 acessos no meu e-mail, onde eu tenho que colocar a senha, tem um código que eu recebo no meu celular e ainda tenho que colocar digital no aplicativo do celular que eu abro, para confirmar que sou eu mesma. Exatamente. A dica nesse aspecto, a própria NPD já deu em dispositivos móveis. Utilizar técnicas de autenticação multifator. Está aqui, está claro. Né? Então, assim, quais dicas principais que eu poderia dar para você, né, profissional e operador do direito, você que tem seu escritório, você que trabalha de forma autônoma, né? A principal dica, né, a doutora já até deu, obviamente, aí, né, é você procurar ajuda. Eu tenho alguns escritórios, tá? Alguns profissionais que são da área do direito, né, e que são parceiros comerciais. A gente permuta serviços, né? Eles buscam clientes na área de LGPD, a gente os apoia. E, em contrapartida, a gente acaba dando um suporte ao próprio escritório. Então, procure profissionais. Não tenha vergonha, deixe o orgulho de lado. A gente não sabe tudo. Ou você acha que eu não tenho, ou você acha que na minha equipe eu não tenho um advogado para poder fazer avaliação de contratos, né? Que é focado em contratos. E fala nisso, um grande abraço ao Dr. Vitor, que é o nosso LO, o cara que pega os contratos e faz uma análise. Damião, você saberia fazer análise de contrato? Sim, saberia. Mas eu levaria mais tempo para fazer aquela análise, né? E um cara que é totalmente focado em contrato. Essa é a diferença, né? Então, a primeira dica é essa. Busque ajuda, busque uma empresa ou um profissional sério e junte-se a ele, faça uma parceria. É o primeiro ponto. O segundo ponto, a doutora já falou também, né? Que é a questão de você ter backup.
e backup de forma híbrida. Não é ter backup só na nuvem e achar que está protegido. Pessoal, e na nuvem de graça também não, né, meu povo? Nuvem não é backup. Né? 350, acho que é R$350 o Google Drive pago por ano. Por ano. Né? Então, R$360 dá R$1 por dia para você ter uma nuvem com espaço maior e com proteção e contrato. Você tem um contrato de prestação de serviço que lhe garanta, né, não só a integridade dos dados, mas que possam ser replicados em várias outras bases espalhadas no mundo. Inclusive, o Google, a Amazon, por exemplo, né, algumas empresas já têm data center no Brasil para poder fazer replicação, e em caso de perder acesso com o servidor fora do Brasil, você já consegue fazer o acesso no servidor aqui no Brasil. E, por último, eu deixo uma dica importante e assim, básica, que talvez você, que é profissional do direito, você não entenda o que é realmente a função de um antivírus pago. Né? Mas para que eu vou pagar um antivírus se tem um gratuito e atualiza tudo bonitinho? Gente, antivírus gratuito é aquele que tem atualização de 5 meses atrás, 4 meses atrás. Né? Porque senão não faria sentido ter a versão paga. Né? Para que as pessoas iam pagar o antivírus se já existe a versão paga atualizada? Ah, legal, está atualizado. Beleza. Atualização de 4 meses atrás. Porque alguém ia fazer negócio de graça e daí é uma empresa. O povo quer lucro. Você tem que pensar nisso. Não tem como, né? Então, essas 3 dicas são fundamentais. Você pedir ajuda realmente a quem entende e não ter orgulho, não ficar, não. Por isso que eu gosto da LGPD, cara. A LGPD uniu vários profissionais, é uma lei fantástica. Uniu o advogado com o cara de TI, com o pessoal de governança, de compliance. Eu tenho profissionais aí de compliance que são especialistas, né? Doutor André da CLAT aí, né? O Leonardo Bernardino também está. Da CLAT. Eu conheço o pessoal da CLAT. Então, o doutor André, minha parceira, minha amiga, vai estar participando lá da LGPD Week a partir de semana que vem, a partir da segunda-feira, vai estar palestrando, falando sobre compliance. Leonardo Bernardino, que também é parceiro da CLAT. Então, assim, tem outros profissionais que são da área de tecnologia, de cybersecurity. Então, assim, não pode, o advogado ele tem que entender que sozinho ele não consegue. Eu desafio. Por mais que ele busque conhecimento, né, na área de tecnologia, na área de LGPD, se ele não for da área do direito digital e que entenda algumas ferramentas, como funciona, né, o processo de adequação, ele vai precisar de ajuda. Não tem jeito, sozinho ele não consegue. E essa de você ter realmente ferramentas de proteção pagas, porque gratuitas não resolvem, também é fundamental. Então, são essas 3 dicas que eu dou de graça aí para vocês. E aí, a NPD já deu a delas também. Então, é necessário você atendê-las. Tem coisas que são investimentos, né? Não é gasto. Exatamente. Né? Você vai gastar com contencioso. Depois, né? Não, tem que. Não. Ah, meu Deus do céu, vai ficar. Como é que eu me lembro do Daniel na live de sexta-feira? Ah, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Ah, vou ter o contencioso, meu Deus. Já vazou. Agora vazou, eu faço o quê? Agora vou pagar, tem que correr atrás. Ah, meu HD foi criptografado, já era, agora paga o hacker, que aí te devolve ou não, né? Aí cabe até. E aí, até para hacker, né? Eu tenho meu amigo também que trabalha com seguro cibernético, né? A gente tem até essa questão também, eles até pagam hacker, né? Enfim, seguro cibernético também é uma boa saída também. Né? E não custa caro, tá? Não custa caro e vale muito a pena para quem hoje tem muitos dados, né, dentro da sua base.
Se a pessoa ainda não fez seguro, é importante fazer um seguro cibernético. Às vezes dados é importante, às vezes você tem um cliente muito grande, um cliente muito importante, informações confidenciais, você recomenda a securitização. Sim, Né? Com certeza. Professor, foi muito bom, a gente já está 1h10 aqui, ó, falando, tá vendo? Você me perguntou quanto tempo. Foi se a gente começar a gastar do tempo, a gente vai indo. Vai embora, né? Vai embora. Eu costumo brincar com o Jorge, né? O Jorge, meu amigo aí de jornada, nós temos aí, por exemplo, eu tenho mais de 700 horas de conteúdo no YouTube. Eu falo de LGPD já fazem 2 anos, né? O Jorge foi das pessoas que começou a falar de LGPD comigo aí, sobre hotelaria, um grande especialista, gosto muito desse cara. É um mercado que hoje é muito crítico, né? Assim, vai todo mundo começar a viajar, vai todo mundo começar a voar, vai todo mundo sair por causa da pandemia. E eu brincava com o Jorge, vai acontecer um derrame. As empresas de turismo, né, que trabalham com hotelaria, vão começar a ser invadidas. Não demorou uma semana que a gente comentou, olha, vai começar. Aconteceu semana passada com a CVC. E eu tenho o maior orgulho, porque eu vi primeiro do que o Jorge e falei, Jorge, fala lá, porque, olha, é a tua missão. Eu não vou comentar. Você comenta que você é o especialista, né? E aconteceu, doutora. Exatamente. Então, falar de LGPD, a hora vai embora, porque tem muito assunto. Foi como a senhora falou. Depois a senhora vê a agenda aí, a gente marca outro bate-papo, fala em temas específicos, enfim. A gente tem muito assunto para falar de LGPD. Tem muito mesmo. Vai marcar sim, marcado já, aqui já é um compromisso. A gente vai ver aí, marcar a próxima live para falar de LGPD. Tá? E aí, beleza. Pessoal, deixem nos comentários temas de LGPD que vocês queiram que fale, porque aí a gente já faz a outra live já sabendo mais ou menos o que vocês querem que fale, tá? Perfeito. Okay? Professor Damião, muito obrigada por aceitar aqui o convite, muito obrigada por essa live. Eu estou aqui extasiada. Só que amanhã é meio feriado, né? Que é dia dos professores, então meio feriado, deixar a galera aí descansar também, né? Depois uma quinta. Senão a gente ficava aqui umas 2, 3 horas falando. Adorei, muito obrigada mesmo, de coração. Obrigado, senhora, né, doutora, pela oportunidade, né, de me trazer para o seu canal, né, faço das minhas as suas palavras. Para mim é um privilégio e um prazer muito grande estar aqui, né, para as pessoas encontrarem, falar comigo, é só digitar lá no Instagram, @DPO_Damião_Oliveira, que você vai falar no LinkedIn também, a mesma coisa, DPO Damião Oliveira, vai conseguir acesso comigo fácil. A gente está aí ligado 24 horas por dia, respirando LGPD. Um abraço para todos vocês e muito obrigado pela audiência. E foi muito bom estar aqui com vocês. Tá certo? Obrigada a todos que assistiram aqui. Eu vou deixar aqui na descrição do canal o Instagram do professor e também o canal dele do YouTube. Depois me passa também, professor, para colocar aqui na descrição do vídeo. Tá? Perfeito. Tchau, tchau a todos. Obrigada a todos pela audiência. Obrigada, professor. Tchau. Nada. Tchau, tchau.